Fala, minha galera, Voz do Mengão na área para mais aquelas informações que vocês já gostam. Pessoal, antes de mais nada, eu queria pedir a você que você deixasse o teu like, se inscrevesse no canal e nos ajudasse compartilhando o vídeo e hypando esse vídeo, valeu? Pessoal, o Flamengo ontem venceu o Mirassol pelo placar de 2-1. E poxa, que bom, né? Garantimos o nosso final de semana aí, poxa, feliz. Feliz, diga-se de passagem, final de semana aí com o Domingão do Dia dos Pais. Eu já dei já, feliz Dia dos Pais aos meus pais, ao meu sogro. E agora também queria desejar ao Dia dos Pais a todos aqui, o pessoal que me dá audiência, você que é papai, que me dá audiência aqui no canal. Queria desejar um excelente domingo para você e um grande Dia dos Pais para cada um de vocês. E como eu falava anteriormente, o Flamengo, ele garantiu o nosso final de semana, feliz, né? E venceu o Mirassol pelo placar de 2-1. Um jogo que foi difícil, um jogo que não foi fácil, tá? O jogo não foi fácil. E uma das pautas do vídeo que eu quero falar é sobre a queda de rendimento do Flamengo. Tá claro aí para todo mundo que o Flamengo teve uma pequena queda de rendimento. O Flamengo voltou àquele velho problema de antigamente. O time que jogava numa rotação no primeiro tempo, no segundo tempo tá jogando um pouco abaixo. Não sei se é queda física, eu não sei como, se está havendo algum problema ali tático do Felipe Luiz, mas fato é que o time tem tido uma queda significativa no segundo tempo. E ontem, se não fosse o Rossi, que não está bem também, tá? O Rossi ontem saiu do gol várias vezes de forma atabalhoada, enfim, com aquele velho problema dele em bolas alçadas na área. Ele está tendo muita dificuldade de sair nas bolas, está catando muita borboleta. E ontem, sim, ele acabou salvando, colocando o time em risco e salvando também. Que ontem, na verdade, ele salvou ali umas 2, 3 lances que o Mirassol poderia claramente ter feito o gol. E que se fosse um time um pouco mais qualificado do que o Mirassol, com certeza não teria perdido aqueles gols ali. Então, se o Flamengo correu um risco. Eu estava até vendo um vídeo de um amigo no Instagram que ele dizia: não tá legal. E realmente não tá legal. O Flamengo não tá legal. Entendeu? Tá tendo uma queda de rendimento muito acentuada aí no segundo tempo. E o time ontem correu risco, assim, de forma muito preocupante. Então eu espero que para os próximos jogos, agora quarta-feira, a gente já tem um jogo muito importante contra o Internacional. A gente não pode dar mole, não podemos perder, não pode deixar acontecer o que aconteceu com o Galo, que no primeiro jogo a gente perdeu dentro do Maracanã, no vacilo individual do Léo Pereira, e no segundo jogo a gente não conseguiu reverter. Até vencemos o jogo, mas nas pênaltis fomos eliminados. Então é importante que vença e vença bem na quarta-feira, para a gente ir mais tranquilo lá para Porto Alegre, jogar o segundo jogo contra o Internacional. O Felipe Luiz também falou sobre o Carrascal, o motivo qual não escalou o jogador. Felipe Luiz explicou que, em função da pressão que já estava bem ensaiada com o Bruno Henrique e com o Luiz Araújo, não quis arriscar colocar o Carrascal, que ele ainda não está com tanta intimidade com a pressão alta do Flamengo. O jogo estava numa rotação muito alta e, segundo ele, por precaução, não colocou ele no jogo. Mas ele afirmou que o jogador vai ser muito importante, que tem tudo para se tornar um grande ídolo do clube. Então, o Felipe Luiz aí deixando claro o motivo por que não escalou o Carrascal. Segundo ele, foi porque ele não está com tanta intimidade com a pressão alta do Flamengo. Uma outra coisa também que chamou muita atenção ontem foi a foto que o José Boto colocou no Instagram. A gente sabe que há cerca de um mês e pouco atrás, tivemos um problema lá também com a declaração dele no Mundial e as mensagens enviadas para o jornalista Mauro César, que não se confirma que realmente foi ele, mas os indícios são todos que realmente era o José Boto. E teve todo o problema com o Pedro, a declaração do Felipe Luiz, mas a declaração do José Boto, praticamente colocando o Pedro no mercado a preço de banana, e causou todo aquele clima de animosidade ali entre eles, e a relação não estava boa. Mas o José Boto fez questão de postar ontem no Instagram, nos stories dele, apertando a mão do Pedro ali e sorrindo. Que D2 aí que o clima pode ter melhorado entre ele e o jogador, e a paz selou no ninho. Graças a Deus, né? A paz selou. É difícil a gente ter paz ali, porque toda hora é uma notícia, toda hora o nego quer procurar um problema ali para poder
prejudicar o ambiente do clube. Então, pelo visto, parcelada entre José Boto e Pedro. E o Flamengo venceu lá o Mirassol pelo placar de 2-1 e está aí na liderança. Hoje o Cruzeiro joga, vamos secar o Cruzeiro, vamos ter que secar o Cruzeiro. Se o Cruzeiro ter um empate aízinho, já tá bom. Um empatezinho, a derrota seria uma maravilha, mas um empate para terminar o final de semana de maneira maravilhosa seria sensacional. Então é isso, galera. Deixamos aí um abraço mais uma vez aos pais e pedimos mais uma vez que você se inscreva no canal, deixe o like e nos ajude aí compartilhando o vídeo e hypando. Valeu? Tamo junto!